Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Um levantamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação aponta que 40% do total de acidentes envolvendo crianças e adolescentes são atropelamentos. Com o objetivo de minimizar esses índices, está sendo desenvolvido um projeto em parceria entre a Prefeitura, a Fundação Tiago Gonzaga e também o Programa Internacional de Avaliação de Vias. Para nos falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a coordenadora global do projeto Star Rating for Schools, a Rafaela Machado. Também está conosco a psicóloga especialista em trânsito, Aurinês Schmitz. É um prazer recebê-las na TV Câmara. Muito obrigada pela presença de vocês. Rafaela, eu começo te perguntando então como vocês perceberam a necessidade e a importância de trazer para Porto Alegre o projeto Star Rating for Schools. Olá, Marjorie, obrigada pelo convite. O Star Rating for Schools é uma iniciativa global, também chamada de classificação por estrela para escolas, que tem como objetivo identificar riscos na infraestrutura no entorno dos ambientes escolares. Então, esse é um projeto que vem sendo desenvolvido em caráter de piloto globalmente. Então, no momento, nós temos mais de 30 países com projetos sendo aplicados com essa ferramenta. E nesse esforço global de melhorar os ambientes viários para crianças e adolescentes, nós iniciamos contato com várias organizações que são líderes nessa questão, que trabalham, que já atuam na segurança no trânsito, com foco especial em crianças e adolescentes. E como parte dessas nossas parcerias, nós iniciamos essa conversa e essa parceria com a Fundação Tiago Gonzaga, até que chegamos ao primeiro projeto lançado no Brasil incorporando essa ferramenta. Nós temos, Aurinês, pelo menos 3 entidades aí envolvidas nessa iniciativa. Com base na tua experiência com relação ao trânsito, especialmente aqui na capital, como que tu percebes isso, essa união de esforços para promover um trânsito mais seguro na capital gaúcha? Bom, é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui conversando sobre tema que é de fundamental importância para a segurança de todos, né? E eu digo para a segurança e para o conforto. Pensando enquanto psicóloga, né, nós sabemos o que gera em termos de consequências quando algum atropelamento acontece, né? Então, é de fundamental importância as instituições se unirem em prol de um trânsito mais seguro, em prol de promover de alguma forma um comportamento de maior segurança, né? É claro que quando falava sobre, né, toda a questão da infraestrutura, ela é necessária e fundamental. E aí da parte da psicologia a gente olha, é necessário olhar também e agir com foco no comportamento. Claro. Né? Então nós temos que unir esforços para efetivamente ter resultados satisfatórios nesta esfera. Com certeza. E como que vai funcionar, Rafaela, na prática, a execução desse projeto? Então, a ferramenta de classificação por estrelas para escolas oferece uma medida de avaliação da segurança no entorno das escolas. Mas, como nós comentamos aqui, essa questão de envolver diversas instituições, diversos parceiros e atuar de forma muito mais abrangente através de diversas abordagens conjuntamente é fundamental para que se obtenham resultados. Então, a ferramenta é uma parte do processo que ajuda as organizações a medirem os resultados de uma melhoria de infraestrutura, a comunicar os resultados para a população, para a comunidade escolar, mas é claro que isso tem que estar alinhado com o envolvimento do poder público, o envolvimento dos tomadores de decisão, conscientização da importância de atuar nos ambientes escolares e também com a expertise das organizações que lideram esses projetos. No caso da aplicação do Star Rating for Schools em Porto Alegre, a ferramenta vai contribuir para a abordagem já conhecida e reconhecida da Fundação Tiago Gonzaga de também atuar em educação, em conscientização e engajamento da comunidade escolar como um todo. Mas a partir do momento que nós temos a Prefeitura, através da EPTC como parceira, é possível que daqui a pouco o projeto faça um mapeamento das principais necessidades de alterações viárias mesmo, e aí identifique isso para
para a EPTC, leve isso ao conhecimento Exato. da EPTC para que sejam feitas essas obras. É nesse sentido Isso, também. Então, a ferramenta funciona através da coleta de dados de diferentes atributos da infraestrutura viária, calçada do lado direito, calçada do lado esquerdo, presença de sinalização, a iluminação da via, presença de travessia de pedestres, e através da combinação desses atributos, dessas informações que são coletadas, ela dá essa classificação por estrelas, dizendo se esse local é inseguro, sendo 1 estrela o local mais inseguro na classificação e 5 estrelas o local mais seguro. Então, tendo essas informações em mãos, se pode identificar potenciais cenários de melhora, trabalhar com a comunidade escolar, com os estudantes, o que são elementos de infraestrutura que também são importantes para os deslocamentos seguros deles no entorno das escolas, e trabalhar com o poder público, com os tomadores de decisão, para que as medidas adequadas e com melhor custo-benefício sejam adotadas. Como eu citei na abertura do nosso programa, a EPTC divulgou um estudo apontando que cerca de 40% dos acidentes com crianças e adolescentes são atropelamentos. Na tua avaliação, Aurinês, o quanto disso é relativo ao comportamento dessa criança e adolescente como pedestre, aí percebendo seus possíveis riscos, e o quanto é reflexo da má conduta dos motoristas? Necessitaríamos uma pesquisa específica sobre isso. Quem sabe a gente possa auxiliar em algum momento, né? Para ver realmente a causa. Agora, tem aspectos que são importantes. Alguns dados é que as crianças que sofrem atropelamentos são de 5 a 10 anos, a maior incidência destas crianças, né? E que a gente relaciona exatamente com o início da idade escolar, que é quando muitas vezes essas crianças já são, digamos assim, vão se independizando e indo sozinhas. Então, aí tem um componente da família, dos responsáveis, de identificarem e de avaliarem se essas crianças realmente sabem e conseguem transitar de forma segura, né? E aí tem todo um trabalho, muitas vezes, e que a IPTC também faz, a Fundação também faz, que é, não, a criança não tem que estar pensando enquanto brincando de dirigir ou alguma coisa nesse sentido, né? O semáforo para a direção. Não, ela tem que identificar o semáforo para o pedestre. É isso que ela tem que identificar. Então, nós temos tanto a atitude da criança, em que tem que sim ser orientada para isso, né? Quanto dos responsáveis, né? Quanto também da fiscalização, o importante papel dos professores nisso, né? Então, é um conjunto de situações. Por um outro lado, também é importante destacar que a criança ela tem um risco maior pelas características próprias de tamanho, né? Então, ela não é vista com facilidade pelo condutor. Ela é menor. Sendo menor, ela também não tem condições cognitivas para identificar se a buzina é a buzina para ela, a distância em que este veículo está vindo, se isso é de risco ou não. Então, aí nós necessitamos também de um condutor que identifique e que conheça, né, essa necessidade de cuidado maior com a criança. Então, assim, nós temos necessidades em todos os âmbitos, né? Nós temos que trabalhar, sim, com esse condutor, nós temos que orientar estes pais, nós temos que trabalhar com essas crianças, né, em todos os âmbitos. Rafael. Isso está complementando o que a Aurinês apresentou. Essas abordagens são exatamente o que países que obtiveram resultados significativos e muito impressionantes em segurança no trânsito adotaram. Então, países como a Suécia, por exemplo, implementaram há décadas já visões mais abrangentes de segurança, como visão zero, abordagem de sistemas seguros, nos quais um dos principais conceitos é o de responsabilidade compartilhada. Então, a gente não está dizendo que existe um único culpado ou uma única responsabilização na segurança no trânsito, mas todos nós temos um papel, seja enquanto
pessoas, enquanto pedestres, enquanto condutores, enquanto engenheiros que desenham as vias, enquanto comunicadores que informam sobre as infraestruturas que nós temos disponíveis, enquanto educadores que preparam as crianças para esse ambiente viário. E a gente percebe também que em muitos locais existem ainda ambientes muito hostis, né, nos quais a gente trabalha ensinando ao pedestre como se comportar, a criança como atravessar, mas a gente não está oferecendo a infraestrutura adequada para que eles se desloquem. Então, a gente precisa trabalhar com a disponibilização de uma travessia segura próxima à escola, por exemplo, e então trabalhar com as crianças para que elas entendam a importância de uma travessia de pedestres, de olhar para os dois lados, de estar atento a tudo que acontece ao seu redor, ao mesmo tempo em que não se responsabilize só a criança, mas sim todos os outros atores do ambiente viário, né? Por favor. Essa questão da responsabilidade compartilhada eu acho fundamental, porque nós estamos falando, e nós falamos muito que o trânsito, né, que a mobilidade, ela necessita de diferentes profissões, né, e de diferentes profissionais. Contudo, muitas vezes o que nós também percebemos é que cada um faz uma parcela e não se comunica. Então, esta é a grande dificuldade e é o grande desafio, né? Pensando aqui em termos de prefeituras, em termos de serviços, né? De fazer uma conexão entre as profissões, porque o fiscalizador necessita estar integrado, a infraestrutura necessita estar coerente, o profissional, o psicólogo tem que estar trabalhando o comportamento, esses pais têm que estar inseridos, né? Então, assim, essa responsabilidade compartilhada, ela é fundamental. E ela é fundamental que seja efetivamente compartilhada. Porque se cada um ficar olhando só o seu nicho, nós não conseguimos atingir resultados. Nós temos, aproveitando que a Rafaela trouxe o exemplo da Suécia, no Brasil nós temos diversas legislações relativas ao trânsito, mas o quanto que daqui a pouco criar nas pessoas, nos cidadãos, uma consciência sobre o seu papel e as suas responsabilidades acaba por ser, não digo mais importante, mas tão importante quanto as legislações, Rafaela. E que um dia a gente tenha no Brasil um trânsito tão humanizado quanto já temos, por exemplo, na Suécia. Então, essa questão é muito interessante porque no meu trabalho com cidades no mundo, nós vemos muito essa questão de apresentar casos da Suécia, da Holanda e da Dinamarca e ouvir das pessoas, mas esse não é o contexto brasileiro. Mas conversando com especialistas desses países, nós sempre ouvimos que a Holanda também não era Holanda. Em algum momento, as mesmas ações que causam polêmica ou que geram discussão entre a população aqui são as mesmas que esses países enfrentaram há 30 anos. A questão é essa de trazer conceitos de uma forma clara para a população e que faça com que todos se sintam parte disso. A questão de levantar a importância da segurança no trânsito é o princípio de tudo. As pessoas precisam entender que os acidentes de trânsito hoje são uma epidemia. Eles são um problema de saúde pública e que dizima dezenas de vidas todos os anos. Só no Brasil nós temos basicamente a queda de um avião por dia em mortes no trânsito. Então, para que a população se conscientize do problema, é preciso atuar em todas essas áreas que nós estávamos comentando de forma alinhada, consistente, primeiro para que as pessoas exijam que querem cidades mais seguras, que querem seus ambientes viários mais seguros, que querem que suas crianças estejam preparadas para lidar com o ambiente viário que lhes é oferecido. Então, a partir disso, se pode fazer essa mudança social, na qual as pessoas passam a demandar vias mais seguras, passam a demandar ambientes mais seguros, carros mais seguros, usuários da via mais preparados para lidar com as situações que vão enfrentar todos os dias nos seus deslocamentos. Então, esses países também enfrentaram essa resistência inicial em vários pontos que nós estamos iniciando ainda no Brasil, mas todos eles foram através desse caminho de conscientizar a população, de engajar todos e fazer com que todos se sintam parte dessa luta
rumo a um país sem mortes do trânsito, né? Porque não são exatamente acidentes, são mortes que poderiam ser evitadas e todo mundo tem a sua parcela de possibilidade de ajudar nessa causa. Nós já estamos caminhando para esse processo, já evoluímos no Brasil com relação a isso, porque a gente seguidamente ouve falar de pessoas mais velhas que faziam, nem passavam por processo de aulas, né? Já era hábito isso, se dirigir e aí fazer um teste e já ganhar a carteira. A gente tem evoluído nisso, Inês? Eu penso que sim. Eu acho que tem 2 tópicos importantes. Eu acho que tanto em termos para os profissionais existe uma evolução no seguinte sentido. Falo isso muito pensando na questão da psicologia. Né? Durante muito tempo, a psicologia mesmo estudou o trânsito com o foco somente no condutor. Né? Nesta perspectiva, hoje nós falamos em mobilidade. Primeiro, a gente falava em psicologia do trânsito, o foco, avaliação psicológica do condutor. Se evoluiu para a psicologia do tráfego, em que não é só via terrestre, é via aérea, né? Quer dizer assim, são todos os modais, são todas as pessoas que participam, e hoje nós falamos em mobilidade, né? Fico eu pensando que é a psicologia e a mobilidade. Então nós estamos numa outra esfera, e nessa esfera da mobilidade, ela inclui todas as pessoas, né? De diferentes formas de deslocamento. Então se descentralizou o foco só do condutor. Eu acho que neste sentido já é uma caminhada, já é um avanço. Não podemos parar por aqui, né? Nós sim agora temos uma outra questão que é aprofundar essa responsabilidade de todas as pessoas. Antes tu falavas, né? Bom, a questão legal, nós sabemos e a lei existe. Eu brinco que a pessoa sabe que não pode fazer. Por que ela faz? Principalmente, né, na esfera do trânsito. Então, tem uma faixa de segurança ali, mas eu fiquei com preguiça e eu não vou. Então, existem as leis, e nós sabemos que as leis do Brasil, elas são, com relação ao Código de Trânsito, são exemplares, né? Contudo, nós necessitamos que essa responsabilização passe por todos. Porque aquilo que tinha, eu acho que de uma certa forma prejudicou. Aquilo que dizia, o maior cuida do menor, então o ônibus cuida do caminhão, o caminhão cuida do carro, o carro cuida do motociclista, Eu acho que isso, em termos comportamentais, foi sendo traduzido para: se eu sou mais frágil, alguém cuida de mim. E aí, meio que eu não sou muito responsável, eu coloco o meu pé ali e o carro que me cuide. E nós não podemos pensar isso, nós temos que pensar que obviamente as crianças, os pedestres são as pessoas mais fragilizadas. Eu não estou dizendo que não, só que eu estou dizendo que também eles têm responsabilidades. E falar então de mobilidade e de comportamento significa assumir o comportamento também individual de cada um nesse sentido. Para que, a partir que eu consigo assumir o meu comportamento, eu vou influenciar as pessoas que eu convivo. As pessoas que eu convivo vai influenciar outras pessoas. E com isso nós chegamos na famosa cultura. Né? Então, assim, Perfeito. Como que nós vamos modificar a cultura? Nós só conseguimos modificar a cultura à medida que cada um assuma e faça o seu papel. Senão Claro. a cultura não muda. Nós estávamos falando da Suécia antes. Mudou, mas mudou por quê? Porque existiu uma responsabilização, porque aqui se acreditou que aquilo era o melhor. E aí todos conseguiram aderir àquilo. Né? Numa política de maior segurança e cuidado Sim. com relação, né, ao deslocamento. Perfeito. Isso, na fala da Aurinês, eu lembrei de outros conceitos que são muito alinhados a essa questão também dessa abordagem de sistemas seguros que vários países e cidades do mundo adotam, que são, além da responsabilidade compartilhada, o reconhecimento de que os humanos cometem erros. Então, que a gente fala nas forgiving roads, que é as vias que perdoam erros,
né, da parte de infraestrutura, mas nada mais é do que em todos os ambientes e escalas nas quais nós formos falar em segurança, reconhecer que pessoas não são perfeitas e que em algum dia, por mais que a pessoa esteja acostumada com aquele lugar, por mais que ela sempre olhe para os dois lados e cuide, em algum momento pode acontecer um descuido ou um condutor que realiza alguma ação inadequada, digamos, mas o principal e que o sistema inteiro tem que evitar é que isso gere a morte de alguém. Então, se trabalha em todas as camadas que nós estamos falando, na educação, na conscientização, na engenharia, na qualidade veicular, na capacitação dos usuários da via, e todos esses itens têm que estar muito alinhados, porque ainda que um deles falhe nesse processo, os outros precisam estar lá para garantir que isso não vai gerar uma morte ou um ferimento grave. Então, essa questão de que nós precisamos aceitar que as pessoas cometem erros e que não são robôs é importante também para garantir que todas essas áreas que vão atuar de forma conjunta para minimizar mortes e ferimentos graves no trânsito funcionem da forma que devem funcionar. Claro. E se protegendo. E outro conceito bastante importante nessa abordagem é a fragilidade da vida humana, né? Então, essa questão de que todos nós no trânsito precisamos reconhecer que nós somos de carne e osso. Nós não somos imortais e nós temos uma fragilidade intrínseca ao nosso corpo. Nosso desenvolvimento evolutivo não nos proporcionou ainda a possibilidade de lidar de uma forma segura, por exemplo, com veículos em alta velocidade. Nós convivemos com carros nesse mundo há 100 anos, né? Então, são processos recentes e nós, enquanto seres humanos, seres vivos, não temos ainda todas as capacidades plenamente desenvolvidas para lidar com esse ambiente, e por isso que é importante essa abordagem entre tantas áreas distintas para que nós possamos trazer isso à população humana, né, de uma forma gradual e cada vez mais evoluída. Tá certo. Para a gente concluir o nosso bloco, eu gostaria de complementar, Inês. Fiquei pensando duas coisas. Uma, tu falasse agora na fragilidade e muitas pessoas não se dão conta, né? E, por exemplo, nós estamos falando em crianças, né? No início, ou quando a criança é pequena, ela acha que nada vai acontecer para ela no trânsito, porque ela está acompanhada pelo responsável. Então, ele vai cuidar dela, no sentido assim, ela está protegida, né? À medida que ela vai crescendo, também é necessário essa questão de responsabilidade sobre o autocuidado, né? Porque aí então entra a importância dela se dar conta de que sim, algumas coisas podem acontecer e é necessário que ela se cuide ou entenda aquele espaço como um espaço possível de. Né? E que isso é importante, porque senão a gente entra, né, numa linha de que nada vai me acontecer porque eu estou aqui, e não é assim, né? O acaso, aquela música, o acaso não vai me proteger, é eu que necessito me proteger, né? E um outro aspecto é relacionado à questão da distração, né? A criança automaticamente ela se distrai muito e nós, enquanto sociedade, vivemos numa sociedade que tem muitos estímulos, as próprias notícias, todo momento, a questão do uso do celular, que entra como uma, né, a maior, entre aspas, arma contra o trânsito, e isso inclui pedestres, isso inclui condutores, né? Há pouco escutei de que os motociclistas estão usando o celular para passar e para digitar mensagens, ou seja, o quanto esse aspecto da distração ele interfere negativamente, e isso é produto também de uma sociedade que não consegue esperar e que tem que ser tudo imediata. Eu preciso encerrar o nosso bloco, mas já deixo encaminhado, porque eu quero voltar nesse assunto com vocês, justamente o uso das tecnologias no trânsito, certo? A gente chegou ao final, então, do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais as nossas convidadas voltam com outras informações e análises sobre um trânsito mais seguro e um projeto que deve ser lançado aqui em Porto Alegre justamente para diminuir os índices de acidentes no entorno das escolas. Fique com a gente.
Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é a segurança no trânsito. Recentemente, a capital gaúcha ganhou um projeto piloto com o objetivo de mapear as principais necessidades relativas ao trânsito no entorno das escolas. Comigo hoje aqui no estúdio estão a Rafaela Machado, que é coordenadora global do projeto Star Rating for Schools. Também conosco a psicóloga especialista em trânsito, Aurinês Schmitz. Bom, nós encerramos o primeiro bloco falando que o celular é um vilão nessa história do trânsito a partir do momento que ele acaba por fazer com que as pessoas fiquem distraídas. Mas a gente também tem cada vez mais um número crescente de aplicativos que devem vir no sentido de facilitar o trânsito. Como criar essa relação, Aurinês, à medida que a gente tem uma distração, mas também tem algumas ferramentas de... Isso. Né? Eu acho que é fundamental, a primeira questão é a pessoa se dar conta disso, né? Porque sempre assim, qual é o uso que nós vamos fazer? Né? O que diferencia é o uso consciente daquela ferramenta. Então, hoje o celular ele é o vilão, porque, é claro, nós não estamos conseguindo agir com ele de forma que ele possa mais nos beneficiar do que não beneficiar. Então, muitas pessoas estão se envolvendo em acidentes, se envolvendo em situações negativas com o celular, fatos que poderiam realmente ter esse cuidado e ter se olhado para esse aspecto como algo importante. Né? Nessa onda aí de sociedade, de agitação, a gente sempre age pensando, eu tenho que resolver tudo agora, no imediatismo. Né? E esse imediatismo não nos favorece quando a gente fala em questões do trânsito. Acho que nós precisamos, as ferramentas elas são bem-vindas, né? Mas nós precisamos fazer e reconhecer que o uso inadequado vai trazer prejuízos. Nós já temos na mídia temos visto diversas campanhas para o não uso do celular pelo condutor. No entanto, como a Aurinês já colocou, ele também atrapalha o pedestre a partir do momento que deixa todos os nossos sentidos prejudicados, né? Seja com fone de ouvido, a audição prejudicada, ou a gente vai atravessar a rua olhando o celular. É preciso mudar a consciência também do pedestre, Rafaela. Sim, como eu comentei no primeiro bloco, nós temos que sempre trabalhar de uma forma muito abrangente, incluindo várias áreas que sejam relevantes a esse tema. Então, no que se refere à infraestrutura, nós precisamos permitir que exista a possibilidade do condutor e do pedestre enxergarem um ao outro, então questões de visibilidade, iluminação, as localizações das travessias, tudo isso influencia no ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de comportamento e de educação. É muito importante, como a Aurinês comentou, fazer esse trabalho de fazer com que as pessoas entendam o risco desse tipo de comportamento e qual é a forma mais adequada e responsável de lidar com o ambiente viário que elas têm disponível. Falando sobre a estrutura viária, tu não percebes que ainda existe uma tendência da sinalização
tudo que compõe a estrutura ser mais voltado para o condutor, porque, por exemplo, eu já passei por situações de estar atravessando na faixa e não ter uma sinalização me mostrando que o carro pode sim converter para onde eu estou atravessando, mesmo que o sinal esteja aberto para mim. Sim. Sabe? Nesse sentido, o quanto a gente precisa ainda melhorar. Não, esse é um ponto muito importante, e nessa questão que nós falávamos de educação para a comunidade escolar, esse também é um tópico que deve ser discutido. Eu recentemente, visitando uma escola, ouvi justamente o relato de uma criança pedindo um semáforo, porque ele disse: na frente da minha escola eu tenho uma travessia, mas os carros andam muito rápido e eu tenho medo de atravessar. Um menino de 8 anos, 9 anos, e ele soube dizer exatamente o que ele gostaria para que ele se sentisse seguro naquele ambiente. Então, essa questão de que ele está usando a faixa, mas a faixa não está oferecendo a condição de segurança que ele necessita, por ser uma criança, por ser um pedestre como um todo, por seu deslocamento ser um pouco mais lento. Então, tem toda essa questão de que o ambiente tem que estar adequado às necessidades dos usuários, e os usuários devem estar competentes para usar esses ambientes viários. Então, essa questão de que o pedestre ainda não tem tanta infraestrutura voltada para suas necessidades é uma realidade em muitas cidades no Brasil e no mundo. E essa é uma mudança de paradigma bastante recente, com base nessas experiências internacionais que eu comentei, que se começou a trazer essa questão de tornar as vias ambientes mais seguros e mais adequados à escala e às necessidades humanas. Rafaela, e até também a cidade se organizando para que o pedestre também possa usufruir da cidade em si mais como pedestre do que utilizando outras formas de condução. Né? Então, isso também é um movimento importante que vai modificando também a forma como cada um se relaciona com a própria cidade. Não, com certeza. Até porque a experiência é diferente, né? Quando a gente está dentro de um carro ou caminhando, a gente consegue focar em outras coisas, enfim, natureza, uma série de questões. Muda a relação mesmo. Tem um projeto muito interessante que é desenvolvido em São Paulo, agora eu esqueci o nome do projeto, tá? Mas vou explicar, assim, porque também tem a ver com as escolas, né? E também foram pais que se deram conta que cada um se mobilizava sozinho para levar o seu filho, e aí eles fizeram uma carona, mas uma carona a pé. Então, eles juntaram vários pais próximos, várias crianças próximas e iam, né, um responsável levando todas as crianças a pé para a sua escola, em que promovia, né, o objetivo era que a criança também soubesse caminhar, soubesse se responsabilizar, claro que tinha um responsável, né, mas assim, a mudança de paradigma também para essas crianças com relação a utilizar os espaços públicos. Porque eu acho que isso é uma questão bem importante. Marjorie, nós estávamos com um olhar muito individual, né? O veículo é isso, assim, né? É um espaço em que tu vai, né? Muitas vezes a realidade é essa, é uma pessoa para um veículo. E nós temos que começar a olhar como estão os nossos espaços públicos e como nós nos responsabilizamos por esses espaços públicos. Né? E isso, até por exemplo, dentro de uma escola, né? Puxando para a questão escolar, como que as crianças se responsabilizam pelo momento que estão na pracinha, que utilizam o banheiro público? Porque isso é também criar e formar um cidadão com responsabilidade sobre algo que não é só dele. E depois isso vai repercutir no momento em que ele se deslocar, no momento em que ele tiver que dar o espaço para o outro. Né? Então, assim, essas questões de respeito que parecem tão óbvias, nós necessitamos resgatar urgentemente. Se nós queremos um trânsito mais humano, nós necessitamos resgatar este humano, né? Esse lado mais gentil e mais, não só gentil no sentido de deixar o outro, mas mais empático, né? Algo que possa efetivamente garantir que eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Perfeito. É algo muito básico, mas muito necessário.
Sim, essa questão que a Aurinês colocou de experienciar o ambiente no qual nós vivemos é fundamental. Isso significa qualidade de vida, né? Sentir que nós podemos caminhar até um local próximo, seja uma padaria, uma lojinha, caminhar pelo nosso bairro, ter uma calçada adequada, ter travessias que favoreçam o fluxo natural do pedestre, não o que é mais proveitoso ou vantajoso pro veículo, porque é isso que as cidades fazem algumas vezes, né? Desenvolver as suas vias, favorecendo o fluxo veicular e colocando oportunidades para os pedestres onde é mais conveniente para não parar os carros. Então, essa questão de dar calçadas, dar um ambiente agradável, que tenha arborização, que tenha todas as infraestruturas, todos os equipamentos públicos, que tenha praças, que tenha locais e estruturas que façam com que as pessoas queiram estar nas ruas. Isso traz uma melhora da qualidade de vida, isso traz uma melhora da saúde ao incentivar deslocamentos não motorizados, né? O pedestre, o ciclista. Isso faz com que as pessoas queiram estar na rua e com isso, inclusive, a segurança pública em alguns lugares é beneficiada. Já se viu exemplos disso, que vias com pessoas nas ruas são vias em que nós nos sentimos mais seguros também, do ponto de vista de segurança pública. E isso tem até um nome, né? Sim. É mobilidade saudável. Em que esse estímulo, e se provou com estudos também na Inglaterra, que quanto mais tu caminhas, menos obesidade, menos doenças físicas, né? Mas esse caminhar aí não só caminhar como exercício, caminhar enquanto deslocamento, porque são deslocamentos necessários que vai trazendo um benefício, né? Em termos físicos, emocionais, né? Então, assim, essa sociabilidade, essa questão de estabelecer relações, de conhecer onde eu moro, aonde eu vou. E é claro que isso exige aquela integração e responsabilidade compartilhada que falávamos antes. Claro. Enquanto nós não chegamos num cenário ideal relativo à mobilidade aqui na capital, qual seria, Aurinês, a tua orientação para os pais que estão nos assistindo? À medida que nós temos, então, a partir de 5 a 10 anos, a maior incidência de acidentes atropelamentos envolvendo crianças, como mostrar desde cedo para essa criança, apresentando, porque a gente acaba tendo contato com as placas de trânsito já adolescente quando está tentando começar a dirigir, mas é importante que isso seja feito bem antes para a gente conseguir entender toda a sistemática. Eu fiquei pensando agora que eu acho que uma das coisas que os pais podem fazer e que muitas vezes eles não fazem é sair a pé com o seu filho. Porque aí eu estou ensinando ele a caminhar. Aí eu estou ensinando o que é uma rua, para onde a gente olha para atravessar uma rua. Porque, querendo ou não, nós vivemos numa sociedade que acabamos, né, ou pegando uma condução, caminhamos pouco, né? Caminhar dentro do shopping eu não vou aprender a me deslocar. Eu não, esperar o filho na frente da escola, ele não vai aprender o que ele precisa fazer para atravessar a rua. Então é algo muito básico, né? É algo em que realmente pega lá um final de semana e diga, hoje nós vamos caminhar. Bom, eu vou escolher um local em que eu possa ensinar com segurança, mas é algo, parece pequeno, né? Insignificante, mas que tem um grande significado. Porque eu acho também, e gostaria de reforçar algo que as crianças aprendem pelo exemplo, nós sabemos disso, né? Então, nada melhor do que um pai também se responsabilizar enquanto pedestre, né? E que ele tem que lembrar isso, que não é só no seu veículo que a criança está aprendendo a se deslocar. Ela está aprendendo em todos os momentos. Num supermercado, né? Do espaço que ele sai do estacionamento até entrar, como que ele age, como que ele conduz, como que ele sobe numa escada rolante, ele dá o espaço para o outro, não dá, se atravessa na frente. Então, assim, esses pequenos sinais e pequenas mostras de convivência são fundamentais para a criança aprender. Claro que nós estamos chegando agora numa época de verão, né? Mas também lembrar que roupas coloridas,
né? A gente às vezes, no inverno principalmente, ou coloca roupa escura, cinzas. Não, roupas coloridas fazem com que essa criança tenha uma visibilidade maior. Né? Então parece... Até para os uniformes das escolas, normalmente são cores muito sóbrias, cores, né? Ficariam neutras. Isso. Não, o ideal é roupa colorida, porque essa criança precisa ser vista. E uma roupa colorida vai chamar a atenção, né? Até pelas características de estatura, né? Pela dificuldade maior dela ser vista, vai auxiliar na visibilidade dessa criança. Então, e uma outra questão, né? Agora, lembrando que estamos entrando quase num período de férias, né? Que cuidado com os espaços de rua, né? De praia, cuidar, não é porque está na praia que pode brincar no meio da rua. Porque daqui a pouco eu estou ensinando para a criança que naquele espaço pode, e aí ela vai querer fazer num outro que pode ter um movimento diferenciado e ela já vai estar aprendendo algo que vai colocar ela em risco em outra situação. Então, cuidar para que qualquer ambiente, mesmo estando numa praia que não seja movimentada, ela tenha esses cuidados com a segurança. E mais um motivo para poder também experienciar isso com o seu filho. Perfeito. Voltando a falar um pouquinho então sobre o projeto, para fazer um fechamento, nós tivemos no dia 8 de novembro o lançamento aqui em Porto Alegre do projeto piloto, mas está marcado para fevereiro de 2020 um lançamento global, né, Rafaela? Isso. Então, como eu comentei no início, a ferramenta Star Rating for Schools, a classificação por estrelas para escolas, tem sido aplicada no mundo inteiro com apoio de diversos parceiros, e parceiros em mais de 30 países já aplicaram essa ferramenta em entornos escolares nessa fase de piloto. A Fundação Thiago Gonzaga é um desses parceiros e iniciou essa aplicação e o uso da ferramenta no Brasil. Nessa fase de desenvolvimento da ferramenta, em que nós estamos preparando todo o sistema e os sistemas de suporte para os usuários, esses parceiros tiveram todo o nosso apoio para estruturar os seus projetos, e em fevereiro do ano que vem, na Conferência Global de Segurança no Trânsito, que vai acontecer na Suécia, vai ser realizada a cerimônia do lançamento global da ferramenta, onde outras organizações também vão ter acesso a essa ferramenta, caso queiram estruturar seus projetos de avaliação de zonas escolares através da metodologia de estrelas. Quem se interessou possivelmente pelo trabalho desenvolvido pela instituição, ou o Thiago Gonzaga, que já é muito renomada na cidade de Porto Alegre, mas pela IRAP, que veio para Porto Alegre aí para trazer um trânsito mais seguro, como que pode fazer? Então, o IRAP, que é programa de avaliações de vias, que atua globalmente. Então, é uma organização sem fins lucrativos, com sede na Inglaterra, e que atua através do fornecimento de ferramentas e tecnologias para ajudar governos e organizações locais a identificarem vias de alto risco e a tomar as atitudes adequadas em relação a elas. Então, atualmente, a metodologia IRAP já é aplicada em 100 países e já foram avaliadas mais de 1 milhão de quilômetros de vias em todo o mundo. Então, como parte dessa expertise que o IRAP tem em avaliação de vias de alto risco, se desenvolveu o Star Rating for Schools, que é um programa focado em zonas escolares. Então, é uma versão adaptada para priorizar a segurança do pedestre no entorno desses locais, né, que reúnem tantas crianças e adolescentes. Então, as informações todas são disponibilizadas no site do Star Rating for Schools, que é starratingforschools.org, e as informações referentes ao IRAP e todo o trabalho que a organização faz nesses 100 países também está disponível na internet no site irap.org. Perfeito. Aurinês, com o objetivo ainda de estimular um trânsito mais seguro e educar para o trânsito, tu coordenas o Instituto Ande Bem, é sócia fundadora, né, em 2009, a fundação do Instituto. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho e como as pessoas podem ter acesso. Fizemos 10 anos esse ano, né? Semana passada comemoramos também com uma jornada, que era, o título da jornada era Mobilidade, um resgate necessário do humano, que veio bem ao encontro de tudo que a gente conversou hoje, né? A questão das responsabilidades compartilhadas, né? E o Ande Bem, ele tem como objetivo realizar um trabalho terapêutico, né?
tanto com trânsito que não foi seguro, com pessoas que necessitam de apoio e de, né, olhar e reconstruir a sua vida após, né, uma consequência negativa do trânsito, quanto para pessoas que têm fobias com relação a qualquer tipo de mobilidade, né, pessoas que muitas vezes têm dificuldades ou problemas de agressividade, isso começa a aparecer no trânsito, então a gente olha para esse aspecto como também uma questão mais preventiva, que aí é com programas de capacitação, de cursos, né, para instituições e empresas que muitas vezes o que nos procuram é pessoas que utilizam muitos veículos, não necessariamente são profissionais, mas estão sob um estresse importante, que é o trânsito, para que a gente possa, pensando numa qualidade de vida, né, para as pessoas em tudo que envolve a mobilidade. Até porque não tem como escapar, né? A gente, pra andar na cidade, precisa ir fazer parte do trânsito, e a melhor relação que a gente possa ter com esse trânsito e com a questão da mobilidade, melhor. Rafaela, a tua formação é engenharia, né? Isso. Mas como que tu percebe o fato do trânsito ser olhado também sob o ponto de vista da psicologia, assim? Porque a gente já falou sobre a importância da integração entre as diferentes áreas. Também o Instituto Andibem também pode ser parceiro desses projetos? Como que tu percebe isso? Então, eu estava justamente comentando com a Aurinês um pouco antes, né, de nós iniciarmos, que mesmo na minha trajetória de engenharia, trabalhando em segurança no trânsito, eu identifiquei alguns profissionais que trabalham nessa área, e ainda é uma área pouco explorada, da psicologia do trânsito. E é algo fundamental, porque mesmo a forma como as pessoas interagem com os ambientes, a forma como as pessoas se comportam, tudo isso precisa ser estudado pelo ângulo adequado, pela lupa adequada, e a psicologia, nesse caso, é fundamental também para que se possa balizar e fornecer as diretrizes para todas as outras áreas que nós comentamos, de como esses ambientes, os veículos, as tecnologias devem ser estruturadas para fornecer as melhores condições de segurança, considerando os usuários dessas tecnologias, né? Então, essa questão da psicologia na segurança do trânsito é fundamental para entender quem são os personagens da nossa atuação e como lidar da melhor forma com todos esses usuários da via. Tá certo, nós chegamos ao final então do TV Câmara Entrevista. Agradeço muito a presença, disponibilidade de vocês, informações e recados que foram dados para que a gente possa ter um trânsito cada vez mais humano e seguro, né? Muito obrigada. Agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.